Estamos de volta aí com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar novamente de inteligência artificial, automação, robótica, qualidade de vida, qualidade de educação, meio ambiente, uma série de coisas. Nós vamos fazer aqui um painel falando de várias coisas, daquilo que serve, para que serve toda essa tecnologia, onde ela é aplicada e como o investimento em educação para a tecnologia, ou educação tecnológica, ou educação de uma maneira geral, tem colocado países nas rotas de PIB mais alto, educação mais alta, contingente de pessoas que saíram da pobreza, da miséria, inclusão social, inclusão dos neurodivergentes, nas questões de saúde, nas questões de pesquisas de DNA, pesquisas com relação à questão robótica, a interação social dos robôs, uma infinidade de coisas que nós vamos falar aqui agora. Para que a gente não demande muito tempo, eu vou pedir para você dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e assinar o nosso canal. Sem mais delongas, nós vamos começar por aí nosso ensaio. Nós colhemos em vários lugares, sobre vários países, sobre várias aplicações das IAs, da automação, da robótica, onde tem qualidade de vida, onde tem proteção de meio ambiente, onde tem IA agindo em prol do meio ambiente e etc. Vamos lá. As inteligências artificiais, a automação, a robótica representam um novo paradigma científico, tecnológico e civilizacional, com impactos profundos e transversais em múltiplas áreas de conhecimento e da prática social. A qualidade de vida deriva do conhecimento aplicado em áreas estratégicas como saúde, educação transformadora e proficiente, meio ambiente organizado, protegido por ações mal calculadas. Então, as contribuições de uma forma genérica, sem nos aprofundarmos muito na generalidade dos exemplos que eu vou dar, serão: primeiro, saúde, a medicina preventiva, a biotecnologia personalizada, diagnósticos mais rápidos e precisos, algoritmos com IA, como os utilizados em radiologia, oncologia e dermatologia, são capazes de interpretar exames com acurácia superior à de muitos médicos humanos, acelerando a detecção precoce de doenças. Exemplo, o IBM Watson Health e o DeepMind Health. Inclusive, esses exames atualmente de PET scan são exames altamente especializados, que dão visão 3D e imagens impressionantes. Medicina personalizada e genômica. Ferramentas como AlphaFold, do DeepMind, revolucionaram a biologia molecular ao prever estruturas de proteínas com altíssima precisão, abrindo caminho para tratamentos individualizados. Nós temos robôs cirúrgicos, mas também robôs assistenciais, como o robô Da Vinci, o cirúrgico, que permite cirurgias minimamente invasivas, e os robôs sociais, que auxiliam nos cuidados de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, entre outras coisas. Isso aqui é um resumo. Simulações epidemiológicas. Os modelos de IA são usados para prever surtos de doenças como o Covid-19, planejar respostas de saúde pública em tempo real, exemplo o Blue Dot e o IHME. Economia. Na economia, as decisões baseadas em dados e novos modelos de produtividade, uma previsão de mercados e gestão de riscos. As IAs detectam padrões de mercados financeiros, reduzindo volatilidade, antecipando crises econômicas. E com isso as empresas e governos têm capacidade de projetar, calcular os seus investimentos e o seu trabalho. Automação do trabalho intelectual, tarefas antes restritas a humanos, como contabilidade, auditoria, tradução, estão amplamente automatizados. Inclusive, hoje em dia na internet você já tem a tradução por IA. Alguns youtubers estão usando as traduções automáticas de IA para portais, canais que querem andar pelo mundo, ou seja, canais lá da América, lá do Japão, da América do Norte, da Europa, que queiram ter transmissões aqui para o Brasil. Já tem, para o Brasil um exemplo, já tem traduções em português. A IA, ela dá umas vaciladas assim, às vezes ela fala em português do Brasil, português de Portugal, às vezes fala português com sotaque, mas é interessante. Você tem a tradução e com isso você tem acesso a uma série de lives que são muito interessantes em termos de análise econômica, análise da área de saúde, de educação,
da área geopolítica, né? Então, da economia industrial para a economia algorítmica e digital, baseada na informação e na inteligência preditiva, ou seja, prever passos a serem sequenciados nas indústrias, no meio ambiente, o monitoramento, previsão, recuperação ambiental, sensoriamento remoto com as inteligências artificiais, satélites processados por algoritmos monitoram desmatamentos, queimadas, poluição em tempo real, o exemplo Global Forest Watch e o Copérnicos, agricultura de precisão, os robôs e drones aplicam fertilizantes e pesquisa apenas onde é necessário, reduzindo o impacto ambiental, aumentando a eficiência, modelagem climática avançada, as IAs contribuem com simulações de cenários futuros de aquecimento global, com uma precisão extraordinária, com uma capacidade de previsão muito grande, ajudando políticas públicas e acordos internacionais, exemplo Climate AI. Gestão de resíduos de economia circular, robôs fazem triagem de resíduos sólidos com precisão, sistemas automatizados otimizam cadeias de reciclagem, isso nas indústrias, né? Vendo o que é bom, o que não é, retirando, fazendo gestão. Profissões, ressignificação de trabalho humano, a IA como assistente cognitivo auxilia professores, jornalistas, designers, juristas e engenheiros na criação de conteúdo, na análise de dados, na tomada de decisões, educação personalizada e contínua, por exemplo, plataformas de ensino adaptativo de IA como a Khan Academy e a Coursera, que personalizam a aprendizagem de forma escalável e global. Claro que isso aí, alguns desses têm restrições, principalmente na área de educação, mas esse Khan Academy e esse Coursera são os pontas de lança aí da área. Existem outros. Empresas, inovação acelerada e tomada de decisão estratégica, automação de processos, RPA, robôs de software que automatizam tarefas repetitivas, por exemplo, em finanças, em RH, logística, atendimento ao cliente. Isso é o que tem acontecido muito, né? Nós temos muito atendimento por IA. Indústria 4.0, manufatura inteligente, fábricas conectadas à internet das coisas, IAs ajustam automaticamente produção, reduzem desperdícios, isso é muito importante, e adaptam à demanda, sem fabricar demais ou menos. Gestão baseada em dados, análise preditiva, né, exatamente para você não ter excesso nem falta. E na saúde, por exemplo, com relação à gestão baseada em dados, no monitoramento de pacientes, rastreamento de doenças, gestão de recursos hospitalares e análise de dados epidemiológicos, colocados dentro de hospitais em que cada paciente que entra ali, mesmo que seja em nível ambulatorial, vai fazendo uma previsão de fatos e eventos, de necessidades, de medicação, as horas de entrada, como se fosse um grande organograma, né? E um fluxograma. Governos e políticas públicas, cidades inteligentes, semáforos adaptativos, sensores urbanos, controle de tráfego e serviços públicos otimizados por IA, isso já está acontecendo, a gente não está vendo, né? Aumento, eficiência e qualidade de vida. Por exemplo, na Singapura e em Estônia, só para citar dois exemplos, nós já temos isso. Planejamento urbano e social com simulações, por exemplo, a IA ajuda no desenho de políticas habitacionais, políticas de mobilidade e inclusão social com base em cenários simulados. Por exemplo, a China, ela presta muita atenção na mobilidade, né? Então, algumas pessoas que vão sair de uma cidade que querem ir para outra cidade porque acham que vão ter mais oportunidade, existe uma drenagem ali por IA, a pessoa vai não é bem matriculando, mas fazendo um cadastro de forma que é dito para ela, é melhor você não ir, vá para o lugar tal, fica aqui mesmo, as suas oportunidades são assim, assado. Isso impede que as cidades fiquem inchadas de pessoas que às vezes não conseguem oportunidades ali. Assim, a nova era da inteligência integrada, seja artificial, automatizada ou robótica, a convergência entre a automação e a robótica representa uma mudança de paradigma tão profunda quanto a Revolução Industrial. No futuro, a história vai falar da Revolução Industrial e da Revolução Tecnológica de quarta geração, né? 4.0, com o alcance atual em relação à Revolução Industrial é muito mais rápido e muito mais difundido. O potencial não está em substituir o ser humano, isso é óbvio, nunca vai ser isso, né? Essas coisas aí de a IA vai fazer isso, o robô vai fazer aquilo, isso é tudo bobagem, né? É a expansão das capacidades cognitivas, analíticas e criativas do próprio homem. De certa forma, toda essa tecnologia profusa, ela é uma extensão da ação humana,
né? É uma continuidade da ação humana. E claro que vai advir disso aí a própria formação e qualidade de vida, né? A nossa qualidade de vida já melhorou muito se você for comparar com séculos, com décadas anteriores, e as décadas futuras serão ainda mais ajustadas. Por exemplo, quando você tiver uma pessoa idosa numa localidade mais distante, com internet, ela vai poder ser monitorada com programas estatais, programas ou mesmo programas pagos, mas que possam monitorar os seus índices de vida, né, seus parâmetros vitais, verificação de remédios, acompanhamento, uma conversa que seja por virtual, de maneira virtual. Claro que a pessoa tem que estar com alguma capacidade de percepção, né? Ou se ela tiver com algum acompanhamento, mas estiver em locais mais ou menos isolados, tem tecnologia para isso também. Bom, nós precisamos de centros tecnológicos, o Brasil principalmente. O Brasil é um país muito grande, com 203 milhões de habitantes, e ele precisa de mais centros tecnológicos dos que já tem, né? Nós vamos dar um exemplo aqui, mas vamos dar um exemplo de um, são vários. Em outro programa eu já dei exemplos. Precisamos de centros tecnológicos de excelência, mas nós precisamos também de professores, né? Os caras têm que ser treinados para chegar dentro do centro, saberem de que estão falando e como manipular aquela tecnologia toda. Então esse é um exemplo de superação de desafio, você capacitá-los na IA, na robótica e de forma crítica. Iniciativas como o projeto Âncora de Cotia, na cidade de São Paulo, combinam metodologias ativas com tecnologias digitais, mostrando que a educação libertadora não precisa ser uma antitecnológica, mas ela tem que ser tecnologicamente consciente. Então é por aí. No Brasil nós temos múltiplos exemplos. Nós vamos falar de um exemplo, que é o Centro de Tecnologia de Santa Rita do Sapucaí, que é um pilar de inovação, formação de capital humano qualificado. Ao longo de décadas, a Escola de Técnica Eletrônica e a Inatel formaram milhares de engenheiros, técnicos, pesquisadores altamente qualificados em eletrônica, telecomunicações e, mais recentemente, em áreas como software, inteligência artificial e internet das coisas, e isso deu um grande impulso à indústria nacional. Eu estou dando esse exemplo porque a gente precisa de mais coisas com iniciativas particulares e iniciativas governamentais, mas principalmente com capital governamental, porque é onde tem pujança, né? O empresário, o privado, o setor privado, ele cria coisas interessantes, mas a finalidade dessas coisas é uma finalidade voltada para lucro, voltada para azeitar a máquina e ter a maior excelência possível, com o maior ganho possível. E nem sempre isso aí favorece a sociedade, né? Claro que indiretamente favorece, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a intenção social ela tem que partir do governo, não pode partir do setor privado. Não podemos cobrar do setor privado que ele tenha ideias com relação a prover a sociedade disso, daquilo outro. Ele tem ideias para vender. E, obviamente, nós temos que ter legislação com relação a essas empresas, com essas produções, com esses produtos, né, digitais ou não, e temos também que ter um investimento estatal, porque ele vem do povo, né, com a participação dos impostos pagos pelo povo, do orçamento da União. E esses investimentos, cada real investido nos dá um retorno de mais de 4, 5 reais por pessoa em investimento. Isso aí faz a roda da economia. E outros países fizeram isso aí. Então esse polo de Santa Rita se tornou um berço de empresas de tecnologia. Hoje a região abriga centenas de empresas nos setores de eletrônica, de telecomunicações, de TI, de energias renováveis. Essas empresas contribuem, inclusive em outras áreas também. Essas empresas contribuem significativamente para a balança comercial do país, né, porque exportam, vendem em dólares, geram milhares de empregos de alto valor agregado e geram pesquisas de desenvolvimento, desenvolvendo soluções inovadoras para o próprio mercado. Então, é muito importante você ter centros de especialidade. Para ter centro de especialidade, você precisa de educação tecnológica. Para ter educação tecnológica, você tem que ter investimento inclusive em formação de professores. Nas últimas décadas, tornou-se evidente que a educação tecnológica exerce um papel central no desenvolvimento econômico sustentável e na promoção do bem-estar social. Em um mundo crescentemente interdependente, que é o mundo de hoje, orientado pela inovação, países que investiram de forma sistemática na formação de capital humano qualificado, especialmente em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática,
conseguiram não apenas acelerar o seu crescimento econômico, mas também ampliar a inclusão social, reduzir desigualdades estruturais e aumentar o seu PIB. Assim, além dos ganhos econômicos, o investimento em educação tecnológica tem impactos transversais que reverberam na formação da cidadania ativa, na ética ambientalmente consciente, né? Ao elevar a qualidade do capital humano, essas sociedades tornaram-se mais receptivas a políticas de sustentabilidade, práticas colaborativas e inovação responsável. Por quê? Porque elas reúnem em si cultura. Elas sabem do que elas estão falando, onde elas estão vivendo, o que elas estão fazendo, o que estão consumindo. A educação é importante para abrir os olhos, para nos instalar num mundo interdependente, um mundo gigantescamente tecnológico de todas as partes. E os países que estão se esclarecendo primeiro estão chegando lá antes. Não necessariamente para ganhar muito dinheiro, mas para ter qualidade de vida, qualidade de educação, acesso à saúde, inclusão social, etc. Disciplinas como educação ambiental, ética e científica, comunicação digital e trabalho em equipe passam a integrar currículos desde os níveis básicos em vários países, fortalecendo a coesão social e o senso de corresponsabilidade do futuro. Portanto, educar é trazer tudo de bom, né? Por exemplo, Singapura incorporou prática de sustentabilidade e gestão hídrica em seus programas escolares e tecnológicos, promovendo consciência ambiental aliada à eficiência. A Finlândia e a Alemanha investem fortemente em formação técnica voltada à economia verde. A Coreia do Sul articula cidadania digital e ética tecnológica nas escolas e universidades. Esses modelos demonstram que a educação tecnológica de qualidade não apenas prepara para o mercado de trabalho, né? Mas formam indivíduos mais críticos, cooperativos, comprometidos com o bem comum, foi o que eu falei. A Coreia do Sul, por exemplo, ela provê a educação tecnológica com política de Estado desde 1960, por isso que ela cresceu tanto. Criou ecossistemas robustos de inovação, a Samsung, a LG, a Hyundai, com forte base educacional em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, cidadania, né? Ética digital, e são ensinadas todas essas disciplinas e muito mais desde o ensino fundamental. Avanço com sustentabilidade urbana, sistemas inteligentes como um que chama aqui Songdo, integrados ao currículo, ou seja, o camarada já vai para o mercado e para a vida sabendo de tudo que ele tem para mexer e que está agindo com ele sobre ele. Em Singapura, que é uma ilha, né? Modelo educacional centrado em resolução de problemas, trabalho em equipe, ética pública, educação tecnológica fortemente conectada a metas de sustentabilidade, como gestão hídrica também e energia limpa. Programas como o Green Plan de 2030 envolve escolas, universidades e cidadãos. Resultado é uma das economias mais verdes e inovadoras da Ásia, com alto índice de desenvolvimento humano, e é um país muitas vezes menor que o Brasil. A Finlândia, integra entre tecnologia, meio ambiente e cidadania ativa no currículo escolar, ela coloca no currículo educação voltada à autonomia do aluno, com ênfase em comunicação, em empatia, colaboração, tecnologias educacionais aplicadas à conservação ambiental, bem-estar social. Resultado é uma referência mundial em qualidade de vida, igualdade, inovação educacional e sustentável. A Alemanha, o sistema de educação dual, a formação técnica mais a prática profissional, com foco em tecnologias verdes e engenharia ambiental. Empresas e escolas cooperam para formar profissionais éticos e conscientes. Projetos escolares vinculados à transição energética, que eles têm um nome em alemão que eu não vou saber falar, Energiewende, né? E a economia circular. Resultado, economia industrial sustentável, forte compromisso ambiental e social. A China. Forte investimento em universidades tecnológicas, pesquisas em áreas como IA, energia renovável e biotecnologia, inclusão de valores coletivos, civismo e sustentabilidade nos planos curriculares. Projetos como cidades ecológicas inteligentes unem educação e prática ambiental. Resultado: tem a liderança global em energias renováveis e tecnologias limpas, com avanços educacionais amplos. Então, olha bem, esse investimento aí em meio ambiente, em currículo voltado para o meio ambiente, é altamente promissor, não está existindo. E eles têm colhido muitos frutos. Por quê? Quando você deixa de criar problemas, você deixa de gastar dinheiro para solucionar problemas. Então é uma ação preventiva, né? É uma ação estruturante, é uma ação cidadã. Cada cidadão se torna consciente daquilo que é melhor para o ambiente
e consegue se corrigir seus pares. Bom, agora nós vamos fazer aqui um apanhado muito rápido sobre as potências, por exemplo, China, Japão, Coreia, mas muitas outras que trabalharam como epicentro de crescimento e inovação nas últimas décadas e com isso conseguiram um nível de desenvolvimento econômico e uma influência global notáveis. Por exemplo, China. Ela é uma superpotência global, ela teve ascensão a isso, é a segunda maior economia do mundo, possivelmente passará a ser a primeira, ainda vai demorar um pouco, desde que os outros também não reajam, né? O Brasil, por exemplo, poderia reagir e empatar aí, começar a criar mercado para suas produções, passar a produzir, mas para isso nós precisamos de uma década, no mínimo, para fazer implementação de educação tecnológica com vários centros de tecnologia. Nós estamos atrasados e nós perdemos o boom populacional, como eu falei no outro programa. Bom, a China é uma potência global em ascensão. O país teve um crescimento sem precedentes, centenas de milhões de pessoas retiradas da pobreza, mais de 800 milhões de pessoas retiradas da pobreza nas últimas décadas, e se transformou na fábrica do mundo. O PIB da China hoje cresce em média 5% ao ano e cresceu em média 5,5% em 2023. Nesses 40 anos ela tem feito uma média de 7, 8, 9, 10% de crescimento. É o maior exportador mundial, um dos maiores importadores também. Ela importa muita matéria-prima, muito bem manufaturado, mas ela produz em cima de peças, produz em cima de peças de importação, ela exporta, ela é a maior exportadora. Sua estratégia de Belt and Road Initiative, que é a iniciativa Cinturão em Rota, tem expandido sua influência econômica e infraestrutural em diversas regiões do mundo, fortalecendo laços comerciais e laços geopolíticos. Ela lidera globalmente 53 das 64 tecnologias chaves. O país, China, lidera 53 delas, incluindo comunicações 5G, 6G, materiais de nanoescala, biologia sintética. Está em segundo lugar das 11 restantes do CKGSB Knowledge. É uma empresa que estuda quem são as que estão de ponta, né? Empresas como o CATL de baterias, a Huawei de telecomunicações são líderes globais em seus setores, né? Exemplos de parceria: a China tem investido pesadamente em infraestrutura em vários países, inclusive principalmente na África. A África cresce, mas a África ainda tem uma superpopulação. Quando essa superpopulação for 10 vezes maior que a maior parte das populações do mundo, esse vai ter uma diáspora africana. E se as pessoas não tiverem desenvolvimento para se manter nos seus países, regular essa produção, essa reprodução e focar para alimentar, o país vai ficar super populoso, não só a África, como outros lugares também, mas principalmente porque a África tem sido uma das economias que estão nascendo agora, estão crescendo, estão abrindo os olhos agora. Então é a hora de fazer intervenção. Todo mundo deveria investir na segurança, no crescimento da África, porque é bom para todo o planeta, além de ser uma coisa solidária. Então a China tem investido pesadamente em vários países, inclusive e principalmente na Ásia, em setores como tecnologia, manufatura, agricultura, criando inclusive universidades, buscando aprofundar a cooperação econômica com diversas nações. O plano da ação ASEAN-China de 2021-25 visa fortalecer a cooperação de comércio, investimento, defesa e resposta a desastres, principalmente nos países que compõem a ASEAN. O Japão é um exemplo de inovação e principalmente de resiliência. O Japão foi destruído. Ele é a terceira maior economia do mundo, é um líder em inovação tecnológica, em cultura, e enfrenta os desafios demográficos, que a população dele não tem crescimento adequado. Ele tem pouco território são ilhas vulcânicas, né? E difícil de você falar, mas eles são um povo espetacular. Então, origem e crescimento. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um milagre, né? O milagre econômico transformou-se numa nação devastada e uma potência social. Claro que eles tiveram o aporte do plano
das grandes economias para eles, mas eles não se bastaram em receber esse dinheiro, eles foram proficientes. A sua economia impulsionada pela manufatura de alta qualidade, tecnologia e exportações, principalmente no passado foi automóvel, mas hoje é muito mais coisa. É líder em pesquisa e desenvolvimento com grandes investimentos em áreas como inteligência artificial, robótica, computação quântica, biotecnologia. Sua iniciativa 5.0, Sociedade 5.0, visa integrar tecnologias avançadas em todos os aspectos da vida diária, que eles chamam lá de Open Access Government. Então, veja bem, é um país assim que investiu pesadamente em educação, como a Coreia do Sul, que fez o que eles chamam o milagre do rio Han e a onda Hailu, né? A Coreia do Sul é uma das economias mais dinâmicas e tecnologicamente avançadas do mundo. Ela, depois da guerra da Coreia, através de um modelo de desenvolvimento orientado para exportação e um forte investimento em educação e infraestrutura, a Coreia do Sul experimentou um crescimento incrível. O PIB, que era de 1,67 trilhão em 2022, chegou a 1,67 trilhão em 2022, e ele era muito pequeno na década de 60, sendo a 13ª economia mundial. E está caminhando para cima. Agora, eles também tem problema lá de população, né, de reprodução, né, a taxa de filhos por casal é pequena. A economia sul-coreana é dominada por grandes conglomerados que são chamados de chaebols, como a Samsung, a Hyundai, a LG, que são líderes globais em eletrônicos, semicondutores, automóveis, construção naval. E ela não fez isso sem investimento em centros especializados em educação tecnológica, porque ela é um centro global de inovação em tecnologia, informação, comunicação, inteligência artificial e biotecnologia. Ela não faria isso sem escolas, né? O software power dela, a onda Hailu, que é o K-pop, K-dramas, filmes, transformou a Coreia do Sul em uma potência cultural global, impulsionando suas exportações e turismo. Comércio e investimento. A Coreia do Sul é um grande defensor do comércio livre e tem uma forte política de investimento estrangeiro. Ao redor do mundo, vários países alcançaram desenvolvimento econômico. Na Ásia, além da China, Coreia, Japão, vários outros países asiáticos. A China nós já falamos, né? Ela conseguiu expansão massiva de ensino superior e técnico, ela fez criação de universidades em Tingshu e Fundan, entre outras, né? Crescimento de institutos vocacionais, 3 milhões de matrículas ao ano, exportadora líder de produtos eletrônicos e equipamentos industriais, que nós já falamos, e um crescimento do PIB de 2 dígitos em média, que nós já mencionamos. E Singapura, que nós também já mencionamos, é um exemplo impressionante como uma pequena nação sem recursos naturais nenhum alcança desenvolvimento econômico. Investiu massivamente em educação de alta qualidade, focada na ciência e tecnologia, atraiu investimento direto estrangeiro, posicionando como um centro financeiro e logístico global. O governo teve forte papel no planejamento econômico, criando empresas estatais, promovendo setores de alto valor agregado. Singapura ostenta um dos maiores PIBs per capita para o mundo e um IDH muito elevado. Desde 1960, o governo priorizou a educação técnica como Institute of Technical Education e atraiu multinacionais. Resultado: Centro Global de Finanças, Biotecnologia e Eletroeletrônicos, né? Educação técnica é um pilar do desenvolvimento digital. Taiwan é outro centro que se transformou numa potência econômica e tecnológica. Aí ele investiu pesadamente em educação, formando uma força de trabalho altamente qualificada. O governo de Taiwan implementou políticas de promoção de exportações, incentivou o desenvolvimento de indústria de alta tecnologia, especialmente em semicondutores, né? Na qual é líder mundial. Empresa como a TSMC, que você já deve ter ouvido falar, não vou falar aqui porque é empresa de semicondutores, né? São chips. A ênfase em pesquisa e desenvolvimento e criação de parques tecnológicos impulsionaram a inovação. Possui uma das economias mais desenvolvidas da Ásia, e na seção de semicondutores elas são líderes, mais líderes inclusive em cima da própria China, né? Investimento em engenharia e pesquisa desde 1980 com a instituição como National Taiwan University e parques tecnológicos como Hsinchu Science Park. A Malásia, país pequenininho, fez uma transição de economia baseada em produtos primários para economia industrializada e diversificada. Focou na atração de investimentos estrangeiros em manufatura, especialmente eletrônicos, e no desenvolvimento de sua infraestrutura. O governo implementou políticas de visão 2020, lá atrás, né, para se tornar um país de alta renda, investimento em educação e tecnologia, principalmente. Exporta gás natural, óleo de palma, borracha, etc.
e tem um PIB que está aumentando, o PIB per capita. A Tailândia também se beneficiou da industrialização e do comércio internacional. O país investiu em manufatura com destaque para a produção de carros eletrônicos, produtos testes e no turismo. A Tailândia alcançou um IDH elevado e um crescimento significativo do PIB e fez isso através de uma educação básica e superior. Porém, ainda falta muito, mas está despontando. O Vietnã é um exemplo notável de um país que se recuperou de conflitos, alcançou um rápido desenvolvimento, investe em educação tecnológica, impulsiona o crescimento de indústria EdTech, transformação digital em educação. O país tem demonstrado um forte compromisso com o desenvolvimento da economia digital, adoção de alta tecnologia em todos os setores socioeconômicos, incluindo e principalmente educação. É um importante centro de manufatura, exportação, especialmente de produtos eletrônicos e testes. O Vietnã conseguiu triplicar seu PIB e reduzir drasticamente a pobreza, né? Ela tem, inclusive, Samsung, Intel e LG têm fábricas lá dentro do Vietnã. O Vietnã é um país, não é pequeno, mas tem 90 milhões de habitantes, né? A Índia, que tem 1,5 bilhão, criou os 3 centros de excelências em inteligência artificial como parte do investimento estratégico de pesquisa e educação. Teve um investimento de 57,3 milhões e essa iniciativa visa fortalecer a pesquisa em áreas, desenvolver ferramentas de aprendizado avançadas e ampliar a cooperação entre universidades e empresas do setor. A Índia, ela é um hub mundial de TI, com Bangalore, né, uma cidade lá chamada de Vale do Silício Asiático. Lançou missões ao espaço de baixo custo. Uma das missões é a Chandrayaan 3, a Lua, né? Uma startup boom, mais de 100 unicórnios, que são startups avaliadas em mais de 1 bilhão, PIB de inclusão, a 5ª maior economia do mundo. Olha bem, a 5ª maior economia do mundo é a Índia. Programas como Digital India, Jan Dhan e Yojana bancarizaram milhões de indianos pobres, quer dizer, promoveram relações bancárias para essas pessoas. Educação e ciência fizeram institutos de tecnologia, são reconhecidos esses institutos globalmente, são membros do RCEP desde 2019, mas negocia acordos bilaterais com o Reino Unido, com a União Europeia, com a Austrália, com Emirados Árabes, etc. A Indonésia, gente, a Indonésia. Essa perspectiva política indonésia examina a iniciativa Merdeka Belajar, que é uma aprendizagem emancipada, olha só, uma agenda abrangente de reforma educacional iniciada em 2019 na Indonésia. O objetivo principal, reforma e aprimoramento de resultados de aprendizagem, tornar a escolaridade uma experiência mais prazerosa, mas principalmente empoderar alunos e comunidades escolares visando formação. Isto tem repercutido em desenvolvimento e crescimento. O PIB em constante crescimento, com grande potencial em economia digital. Gojek, Tokopedia e outras startups locais tornaram-se unicórnios. Educação e inclusão, expansão do acesso à educação básica digital, iniciativas tecnológicas, investimento em infraestrutura digital, cidades inteligentes, acordos com a ASEAN, RCEP, acordos com a União Europeia e vários outros. Malásia. Tecnologia, país pioneiro em biotecnologia, semicondutores e indústria médica. O programa MSC Malásia criou hubs de inovação com isenção fiscal, educação, investimentos em ensino superior com a University Malaya e atrai estudantes do Sudeste Asiático todo. Posição estratégica em cadeias de suprimentos globais, especialmente eletroeletrônicos, óleo de palma, acordos com a ASEAN, RCEP, CPTPP, que era o antigo Transpacífico, acordos bilaterais com o Japão, Austrália e Chile. Bangladesh, um dos países com crescimento mais acelerado do PIB na Ásia, desde 2010, de 6 a 8% ao ano. Indústria terrestre global, segundo maior exportador mundial depois de China, combate a miséria, índice de pobreza caiu 44%, cerca de 10% desculpa, eu li errado aqui, o índice de pobreza caiu 44% e ela chega no máximo a 10%, mas ainda é muito, né? Em 2022. Mulheres inseridas na economia via microcrédito e indústria de confecção, tecnologia, programa digital Bangladesh, aumentou o acesso à internet e criou empregos no setor de TI. Participa da SAFTA, que é um acordo regional Índia, Paquistão, Nepal, etc., e mantém acordos com China e UE. Investe pesadamente, atualmente, em educação, mas ainda está
muito incipiente, né? O Cazaquistão, tecnologia e modernização, investimentos em inteligência artificial, blockchain, né, criptomoedas, centros tecnológicos de Almaty e Nur-Sultan, diversificação econômica com mineração de criptomoedas e exploração aeroespacial. O Cazaquistão faz exploração aeroespacial, se bem que as questões lá da ex-União Soviética, muitas delas eram feitas no Cazaquistão. Educação e ciência. Universidade de Nazarbayev, participação com a Cambridge, do Reino Unido e outros, foca em inovação, parcerias com a China via nova Rota da Seda, que é o cinturão em rota lá. Bom, Hong Kong é uma região administrativa especial. Ela é da China, né? Mas como são continentes diferenciados, a China tem o seu modelo de governo econômico e o Hong Kong tem a sua iniciativa, como eu vou dizer assim, um governo, duas mentalidades. Então é mais ou menos governada, mas ela tem ela é uma região quase autônoma, né? Ela tem uma autonomia significativa em várias áreas, inclusive educação, principalmente sistema legal e políticas econômicas. Ainda assim, Hong Kong tem investido estrategicamente em educação tecnológica como vetor de desenvolvimento econômico, principalmente a partir de 2000. Ela tem características diferentes da industrialização de base, como a Coreia do Sul ou China continental. Ela faz de uma outra forma. O foco em educação de qualidade. Hong Kong, historicamente, tem alto desempenho nos testes internacionais de PISA, que é o Program for International Student Assessment, né? Especialmente em matemática e ciências. A excelência básica na educação forneceu base sólida para investimento nessa área. Investimento em universidade de pesquisa. Ela tem bastante universidade aqui, eu não vou falar porque é muita coisa. Essas universidades se destacam como rankings globais de inovação, engenharia e ciências. E programas voltados à tecnologia. Desde 2000, principalmente depois da crise asiática e a ascensão da China continental, Hong Kong vem se reposicionando como um hub de inovação, fintechs e tecnologia médica. O governo criou programas como Innovation and Technology Fund, que financia startups, universidades e parcerias em empresas. Ela promove a educação STEM, né? Nós já falamos, e uma zona de pesquisa e desenvolvimento com mais de 1.000 empresas de tecnologia, integração com ecossistemas de Guangdong e Shenzhen da China, né? Até porque ela faz parte da China também. A estratégia de Hong Kong se conecta à Greater Bay Area, que é um projeto chinês para integrar o próprio Hong Kong, Macau e cidades de Guangdong e um polo mundial de inovação. Isso permite acesso a centros de manufatura avançada, como Shenzhen e Dongguan, transferência tecnológica, talentos de empresas emergentes de IA e biotecnologia, green tech, etc. Limitações de desafio, é claro. Existe dependência de setores financeiros e imobiliários, diferente da Coreia do Sul. Hong Kong não desenvolveu uma base industrial tecnológica pesada, né? Por quê? Porque ela agora que ela está aderida ali à China, houve um processo aí de retorno, parará, isso eu não vou discutir não. Sua economia ainda é majoritariamente centrada em serviços financeiros. Conclusão: embora Hong Kong não seja um país e não tenha adotado um modelo de desenvolvimento baseado exclusivamente em educação tecnológica e industrialização pesada, ela teve uma estratégia clara de usar a educação científica. É uma coisa que nós podemos fazer. Finlândia. A reforma educacional dos anos 1970, com foco na igualdade de acesso à formação dos professores e Science, Technology, Engineering and Mathematics, né, que é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou resultados, líder em tecnologia, Nokia, por exemplo, startups como a Supercell, alta produtividade e inovação, que ela é a segundo lugar no Global Innovation Index de 2023, né? Educação como base de inovação tecnológica e de bem-estar social. Contexto: após a crise econômica de 1990, a Finlândia reestruturou sua economia com foco em educação pública, alta qualidade e gratuita, treinamento de professores, ênfase em pesquisa e inovação tecnológica. Resultado: o que aconteceu? Um dos melhores sistemas educacionais do mundo, admitidos pela OCDE, votado em 2022. Desenvolvimento de empresas como Nokia, impulsionando exportações de alta tecnologia nos anos 2000. A Nokia hoje é outra coisa, mas ainda existe. Eles continuam tendo um alto índice de pesquisa e desenvolvimento, chega a ser 3% do PIB, né? Elevação do PIB per capita, baixos índices de desigualdade, o Gini deles é 0,27, e a Finlândia é mundialmente reconhecida por seu sistema educacional de ponta, que contribuiu diretamente para o seu desenvolvimento econômico, especialmente no setor de tecnologia, né? Nós temos aqui agora a Irlanda,
que é a ilha chamada Ilha do Silício, transformação via educação superior tecnológica. Nas décadas de 1980 e 90, a Irlanda investiu fortemente em educação superior voltada para TI, ciências, tecnologias e engenharia, parcerias com a Intel, Apple, Google. Resultado, tornou-se um centro de serviço de alta tecnologia na Europa, atraiu investimento direto, baseado em capital humano qualificado, que é que eles têm, porque eles foram educados para tanto, houve um investimento de décadas nisso. O PIB per capita cresceu de 9 mil em 1990 para 100 mil. PIB per capita, é muita coisa. Estratégia nos anos de 1990 focou em educação superior, especialmente em TI, e atraiu empresas como Google e Intel com incentivos fiscais. Deu incentivos para que essas empresas fossem para lá. A Alemanha. Bom, a Alemanha não precisa nem de falar, né? É um exemplo como educação técnica e formação profissional contínua de pilares de uma economia industrializada com sucesso, né? O sistema educacional da Alemanha é conhecido por ser dual, né, que combina aprendizado teórico nas escolas com formação prática nas empresas, né? A pessoa aprende, mas ela também pratica. Isso garante que os trabalhadores tenham habilidades exatas que a indústria precisa. O investimento em engenharia, pesquisa aplicada e inovação em setores como automotivo, maquinária e química é constante. Há uma forte colaboração entre academia e indústria. Resultado, a Alemanha é a maior economia da Europa, um dos maiores exportadores mundiais de bens manufaturados de alta qualidade. Seu PIB é robusto, o país tem um altíssimo IDH, com baixas taxas de desemprego e uma distribuição de renda relativamente equitativa. Estônia. Digitalização totalmente baseada em educação em TI, cidadania digital. Contexto: após a dissolução da ex-União Soviética, a Estônia adotou um modelo de governo digital com educação e programação desde o ensino básico. Isso tem o quê? 30 anos. Resultado: 99% dos serviços públicos são digitais. Crescimento do setor de TI, a Skype nasceu lá na Estônia. PIB per capita cresceu 700% desde 1995. Fontes: Estônia Report, Unesco e World Bank. Quer dizer, não é mentira. Gente, se a Estônia pode fazer isso, um país gelado, por que o Brasil não pode fazer, um país rico? Ruanda, na África. Caso de emergência, emergente. Aposta em educação tecnológica e digitalização. Após o genocídio de 1994 em Ruanda, que foi inclusive televisionado por algumas televisões aí que eram... Estava começando aquele negócio de TV por assinatura, né? E teve muitas TVs que estavam mostrando aquele genocídio. O país apostou em... Genocídio, sim, as pessoas saindo dos lugares, né? Genocídio, propriamente, ninguém filmou especificamente, mas sabia se estava acontecendo. O país apostou em reconstrução via educação, inclusão digital e inovação. Exemplos: On Laptop per Child, 4G em todo o território, investimento em drones para a medicina. Olha bem, Ruanda. Universidade como Carnegie Mellon, África. Resultados: crescimento do PIB de média de 8% ao ano entre 2010 e 2019. Ruanda, na África. A pobreza extrema caiu 77%. Ainda é razoavelmente alta, talvez em torno de 40%, mas caiu 77% em relação ao que era. Fontes: World Bank, African Development Bank, Brookings Institution. Existem vários países que se destacam como expoentes em tecnologias ligadas à saúde, impulsionando a inovação em áreas como biotecnologia, dispositivos médicos, saúde digital, medicina personalizada. Esse país geralmente investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Possui universidades de ponta e com ecossistemas favoráveis ao empreendedorismo. Os Estados Unidos é o primeiro deles, com a Universidade Johns Hopkins e Mayo Clinic. A Suíça consistentemente ocupa uma das primeiras posições em rankings globais de inovação na área de saúde. A Suécia é outro país nórdico que se destaca com inovação em saúde, especialmente em soluções de saúde digital e biotecnologia. O Reino Unido, com universidades de prestígio como Cambridge e Oxford, um forte polo de pesquisa e ciências da vida. O Reino Unido é importante player em tecnologia de saúde. Singapura, que nós já mencionamos. Coreia do Sul, que nós também já mencionamos, a própria Alemanha, tá? Então, esses países demonstram que investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento, investimento em educação tecnológica e na própria educação, cria um ambiente propício à inovação, cria um ambiente ao crescimento, cria um ambiente à proteção de meio ambiente e cria um ambiente de você estar partindo para as soluções 5.0 do futuro, nas próximas décadas, né? A gente precisa fabricar menos arma
usar menos petróleo, substituir matéria-prima, fazer no país aqui substituição de exportações, passar a fazer aqui no Brasil, fazer a exportação de produtos. Nós temos matéria-prima, então agregar valor a esse produto, como é o petróleo, como são outras coisas. Nós temos aqui terras raras, nós temos aqui nós vamos vender isso aí para quem quer comprar, ao nosso preço, sob nossa soberania. O Brasil precisa de educação básica, precisa de educação transformadora, precisa de transformação crítica, precisa de educação política e precisa principalmente de educação tecnológica. Muito bem, gente, eu falei rápido para caber tudo o que eu precisava de falar. Eu espero que você não tenha ficado incomodado. É um panorama imenso para dizer o mundo que nós estamos imersos neles e que muitas pessoas não têm noção. Você não tem noção, mas tudo isso te faz alguma coisa por você, né? Você não está isolado do mundo, nós somos uma cadeia interligada. Havendo ou não a globalização, nós estamos globalmente interligados. Somos de fato uma aldeia global. O que fazemos aqui repercute lá, para bem e para mal. Vamos fazer para bem. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.